presença, muito obrigado por vocês terem vindo acompanhar esse evento de extrema importância para nós. Eu peço só que se identifiquem antes de fazer a pergunta, de que veículo representa e a que autoridade se destina a pergunta, tá bom? E boa coletiva. Oi, bom dia. É Thaís Irata, do Valor Econômico. Queria perguntar primeiro para a CCR, um pouco, se vocês puderem explicar um pouco desse lance que vocês fizeram, que foi bem agressivo. E também queria que vocês falassem um pouco sobre o interesse de vocês nos próximos leilões federais que estão previstos para esse ano. E para o Tarcísio, também queria que você pudesse dar um update aí desses leilões que estão, a princípio, programados para 2020, principalmente da Dutra, né, que está previsto para o fim do ano, mas ainda está tendo algumas mudanças. Queria saber se vai dar tempo de fazer ainda esse ano. Obrigada. Bom dia. Eduardo Camargo, da CCR Lanvias. Eu diria que foi um bid responsável por parte da CCR, não diria que foi um bid agressivo, diria que foi um bid que foi feito com muita segurança. A gente vem estudando esse projeto há mais de um ano e, como vocês sabem, nós já temos ali na região sul a concessionária Via Sul. Então, nós incorporamos, obviamente, na nossa proposta todas as sinergias que a gente podia ter com essa concessionária. E tem uma questão ali também que a região ela cresce com uma elasticidade diferente do restante do país e a gente, obviamente, colocou isso também nas nossas projeções de tráfego. Então, é uma combinação aí de sinergia com a concessão existente e os aprendizados que a gente vem tendo ao longo dos últimos anos. Temos muito interesse, o objetivo da CCR aí para os próximos anos é crescimento. Como vocês sabem também, nós temos alguns contratos que estão próximos do seu vencimento, então tem um trabalho bastante grande da gente poder fazer a reposição do nosso portfólio. Obviamente, a Dutra é um ativo que a gente vai olhar com uma maneira diferente, é um ativo que a gente conhece bem, então a gente tem condições, talvez, de fazer um bid com mais segurança do que a gente costuma fazer também. Vamos lá. Em primeiro lugar, queria agradecer todo mundo que trabalhou para que isso aqui fosse possível, né? Então, agradecer as equipes do Ministério da Infraestrutura, na pessoa da Natália Marcaça, toda a equipe lá da Secretaria de Fomento, Planejamento e Parcerias. Agradecer a nossa equipe da Agência Nacional de Transportes Terrestres, né, que tem nos ofertado leilões um após outro e todos bem-sucedidos, tem trabalhado muito. Então, faço isso aqui na pessoa do Marcelo Vinô e transmito meus cumprimentos a todos, né? Marcelo Fonseca, que tem sido o nosso mosqueteiro das concessões, tem ido muito bem, né? E, enfim, lá com a turma toda dele, né, da Miriam, lá, que faz a nossa modelagem econômico-financeira, enfim. Agradecer a equipe da IPL, que tem também cada vez mais se aperfeiçoado nas estruturações de projeto. A IPL está virando uma empresa de estruturação de projeto de verdade. Observem que na semana passada nós tivemos a aprovação pelo Tribunal de Contas da União dos leilões de arrendamento portuário. Foram 4 terminais portuários autorizados para ter prosseguimento, para ter leilão, todos estruturados pela IPL, sem nenhuma recomendação ou determinação. Então, zerado, né? A gente atingiu um nível de excelência em termos de estruturação muito interessante. Isso é importante registrar pelo seguinte: durante muito tempo a infraestrutura cresceu no Brasil porque a gente tinha um mecanismo de poupança e um órgão responsável pela estruturação e planejamento. E a gente está resgatando isso, né, com a EPL, e a gente está tendo esse órgão de estruturação de projetos. E eles estão imersos, envolvidos em todos os projetos de concessão que nós estamos fazendo. Agradecer a equipe da Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos, que mais uma vez, né, bate um martelo. Eu já perdi a conta de quantos leilões foram feitos, mas eu acho que são mais de 160. Né, e do ano passado para cá deve ser aí uns 36, 37, está difícil de contar já. Mas esse foi o
28º ativo leiloado pelo Ministério da Infraestrutura desde o início do governo Bolsonaro e o primeiro de muitos do ano de 2020. Não posso deixar de registrar também o agradecimento à minha consultoria jurídica, né, a Procuradoria Jurídica lá da NTT, meu pessoal, né, meu exército de Caxias é invencível, né, imbatível, derruba tudo, ganha todas, então, pô, tô feliz pra caramba. E a gente está indo muito bem, graças a Deus. Então, o leilão de hoje foi mais um marco, um leilão muito bacana, mais uma vitória. Até complementando um pouco, né, realmente, quando vem um desconto desse, eu estou tranquilo, porque, primeiro, é uma empresa grande que está acostumada a operar concessões e tem a sinergia com a ViaSul. E se a gente observar o contrato, vocês vão ver que tem um mecanismo de proteção que são os aportes adicionais. Então, a gente vai ter mais de 900 milhões de reais de aporte adicional entre o aporte que vai ser feito na assinatura do contrato e o aporte que vai ser feito a partir do momento que as praças começarem a operar. Então, é um mecanismo de proteção financeira. A partir do momento que o desconto é mais agressivo, o aporte na companhia aumenta. E isso dá o conforto financeiro para garantir que os investimentos vão ser feitos. O Estado de Santa Catarina ganha muito, são 7 bilhões de reais de investimento nos próximos anos. Né? Nós vamos atender regiões turísticas, né? Praias importantes, regiões industriais, né? Com muita segurança. Tem quase 500 intervenções já programadas no Programa de Exploração Rodoviária. São 100 quilômetros aí de terceiras faixas, são 70 quilômetros de vias marginais, então tem muita coisa bacana e eu tenho certeza que o usuário ganhou muito no dia de hoje. E como eu falei, é o primeiro leilão de muitos. Março, mês que vem, a gente tem outro leilão, que é de um terminal de passageiros, terminal marítimo de passageiros em Fortaleza. Então, algo que é emblemático, né? Nós vamos ter a 153 Goiás-Tocantins, uma concessão rodoviária, está pronta na agência, já indo para o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União que já está analisando a concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, então daqui a pouco a gente deve ter um veredito sobre isso. Né? Nós temos aí a consulta pública dos 22 aeroportos, nos 3 blocos, né? O Bloco Norte 1, o Bloco Centro-Oeste e o Bloco Sul lançada já, então é um estudo que está em curso, né? E nós vamos iniciar os estudos de Viracopos, já avisando também a relicitação. Fechamos as sessões presenciais da Nova Dutra recentemente e nós fomos fazendo as alterações no projeto à medida que as audiências foram acontecendo. Então, quando a gente recebia um input e aquele input fazia sentido, a gente já fazia adaptação. Pode observar que da primeira rodada de sessões presenciais para a segunda, a gente já apresentou um projeto diferente, porque já incorporamos aquilo que tinha sido apresentado na primeira rodada. Então, nós estamos caminhando firmes para realmente fazer o leilão da Nova Dutra no final do ano, e vai ser um leilão, tenho certeza, maravilhoso, muito concorrido, não pode ser diferente, que é o principal ativo rodoviário do Brasil. Então, tenho certeza que vai ser um leilão de sucesso. É uma modelagem que está incorporando muita inovação, muita coisa nova, e que, com certeza, mais uma vez, o usuário vai ser muito bem atendido e vai ficar satisfeito com o que nós vamos oferecer. Estamos fechando aí a modelagem, a estruturação do que vai ser, do que hoje é Rio Teresópolis, mas que vai agregar o Arco Metropolitano do Rio, da Rio Juiz de Fora, fechando a modelagem da 163 Pará, essa já passou, inclusive, consulta pública, a mesma coisa 381 Minas, 262 Espírito Santo, está indo para o tribunal em breve. Vamos abrir a consulta pública para o terminal de líquidos lá da Lemoa, no Porto de Santos, vai ser o maior leilão de arrendamento do Porto de Santos até hoje, tenho certeza que vai ser também extremamente disputado. Em junho a gente fecha os estudos da desestatização da Codesa, né, da Companhia do Oxo Espírito Santo. Fechamos agora com o BNDES a contratação dos 7.000 quilômetros e dos estudos do Porto de Santos. Então, assim, estamos indo bem. O cronograma está sendo cumprido, a gente está conseguindo, né, colocar essas concessões todas aí para rodar. E dia de ontem a gente teve um êxito também no Supremo Tribunal Federal com relação às prorrogações antecipadas dos contratos de concessão de ferrovias. Eu queria registrar, porque isso também é histórico. É histórica a convergência de poderes para resolver problemas que são estruturais para o Brasil, e no caso o problema ferroviário. E observe que nós firmamos pela primeira vez
um termo de cooperação com o Ministério Público Federal, onde a atuação do Ministério Público Federal passa a ser muito mais proativa, preventiva, no início do processo. Isso já aconteceu na Malha Paulista e na Ferrovia Norte-Sul. Então, a mudança de dinâmica, uma mudança de interação entre Executivo e Ministério Público, assim como já acontece, né, entre o Executivo e o Tribunal de Contas da União. Observe, só para citar como exemplo, a gente já está apresentando para o Tribunal e discutindo as concessões dos aeroportos que ainda estão em consulta pública. Então, a gente não aguarda chegar no Tribunal de Contas da União. E a gente está tendo também essa abertura do TCU. Isso é fruto da credibilidade, é fruto de nós contarmos hoje com equipes que são eminentemente técnicas, né, e que é uma equipe de apaixonados que está realmente querendo fazer a diferença. Então, aguardem, porque tem muita coisa boa por vir aí nos próximos meses. Olá, Christian, da Agência Estado. Eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, por favor, com o pessoal da CCR, eu queria que os senhores comentassem um pouco mais com relação a como vai ser o capital social que vai ter que ser aportado nessa concessão por causa do deságio elevado que vocês deram, quanto que vai ser. E eu queria que os senhores falassem um pouco mais também sobre a sinergia, se você já tem alguns cálculos de quanto essa sinergia vai representar, o que vocês conseguem abater desse capital social que vocês vão poder ter que aportar, enfim, que vocês puderem falar. E ao ministro, por favor, com relação à Dutra, só uma dúvida que eu fiquei, na verdade, em um evento recente, o senhor falou que a Dutra passou para o modelo híbrido agora, que antes ia ser o Toga. Isso de fato já está firmado? Tem alguma alteração com relação a isso? Só para confirmar mesmo. E com relação ao edital, você tem alguma estimativa quando deve sair esse edital? Se está mantida? Enfim, basicamente isso. Obrigado. Começar pela concessionária. Bom, o aporte, como vocês sabem, segue a regra do leilão, então tem um aporte obrigatório que é feito na assinatura do contrato, na faixa de 400 milhões aproximadamente, e passou dos 10% de desconto, cada ponto percentual são aproximadamente 10 milhões de reais a mais de aporte. Isso é feito antes da abertura das praças de pedágio, no momento anterior à abertura das praças de pedágio, que está estimado aí pelo PER para ser feito depois de um ano. E aí nós estamos falando de mais ou menos outros 600 milhões de reais aí, mais ou menos. É um pouco menos de 1 bilhão de reais no total. Eu não tenho o número exato, mas depois a nossa assessoria pode passar para vocês. Com relação às sinergias, vocês podem imaginar que toda a parte administrativa dessa concessionária consegue ser otimizada com a estrutura atual que a gente tem. Então, é como se eu já tenho lá um trecho de aproximadamente 400 quilômetros e eu vou plugar naquela concessionária existente outros 220 quilômetros. Então, outros pontos de sinergia que, obviamente, a gente vai trabalhar são as atuais prestadoras de serviço, que trabalham atualmente lá para a concessionária ViaSul, e a gente vai trabalhar na linha de estender o contrato deles para que eles possam se apropriar também desse trecho, tanto na parte de manutenção, a parte de conserva, de um trabalho que o próprio ministro fez uma divulgação aí na semana passada, um trabalho que está sendo muito bem feito e muito bem avaliado pela população local. O primeiro ano de concessão, o gaúcho lá da ViaSul está muito satisfeito com a operação da ViaSul, e é esse padrão de qualidade que nós queremos entregar também para a população de Santa Catarina. Com relação à Dutra, você está correto, é isso mesmo, não mudou. A gente fez essa alteração, nós vamos trabalhar com um modelo de licitação híbrido, né, onde a gente tem um valor máximo que a gente estabelece, que a gente calibra para o desconto tarifário, e a partir daí, se houver empate no desconto, a gente passa a trabalhar com a outorga, né? Está andando bem, dentro do planejado, acho que a gente deve ter, isso obviamente vai depender muito da interação com o Tribunal de Contas, mas o Tribunal tem analisado todos os nossos projetos com muita presteza, né? Tem sido movido lá também por um senso de urgência muito grande, que sabe que esses projetos são importantes para o Brasil. A gente deve ter o lançamento do edital aí em meados do segundo semestre, e com a previsão de fazer o leilão no final do ano de 2020. Já tem uma estimativa de quanto vai ser o desconto máximo? Não, ainda não. A gente está fechando.
Oi, é Gabriela Valente, da agência Inframation. Eu só queria uma informação complementar da CCR a respeito do financiamento desses quase 7 bilhões entre CAPEX e OPEX. O que está no horizonte em termos de Project Finance? Tem a previsão de emitir dívida ou quanto seria de equity, genuinamente, nesse investimento? Obviamente, nós vamos ainda testar o mercado, né? Nós temos uma tese e a gente vai usar mercado de capitais para financiar esse projeto, tá? Em função do valor do aporte de capital que é feito no primeiro ano, provavelmente a concessionária não deve precisar de recurso nos primeiros anos. Então, a nossa ideia é financiar boa parte do equity que a gente vai ter que colocar naquela concessionária via mercado de capitais. Essa é a nossa estratégia. Oi, bom dia, eu sou Anderson, da INC Comunicação, lá de Santa Catarina. Eu tenho uma pergunta para tanto o ministro quanto para a CCR. A gente tem a administração da 101 Norte, que é feita pela Arteres, e há uma insatisfação muito grande da população, principalmente por conta da obra do contorno viário, que está há 11 anos, vai ficar 11 anos atrasada, né, agora a promessa para 2023. O que a população catarinense pode esperar de CCR e de Ministério para que a gente não tenha obras atrasadas e o que está no plano possa realmente ser executado, diferente do que a gente tem hoje? E a minha dúvida é mais também a segunda, sobre o cronograma da CCR, quando a gente deve ter a cobrança de pedágio efetivamente, instalações, enfim, e esse valor de 1,97 ele deve ser arredondado ou ficar nisso mesmo? Bom, vou começar então respondendo a questão do contrato. Observe. A gente passou, ao longo do tempo, por uma curva de aprendizado, né? E desde que houve a criação do PPI em 2016, há um empenho muito grande nas modelagens. A modelagem mudou completamente. E os contratos hoje eles têm muito mais enforcement. Eles têm muito mais instrumentos para fazer, tem muito mais clareza no que diz respeito às servidões, às obrigações e às penalidades no caso de descumprimento. Acho que aprendemos muito com essas estruturações e observe. A partir de um determinado momento, todas as nossas concessões têm sido bem-sucedidas, não só em termos de leilão, que é muito legal você bater o martelo, comemorar um resultado no leilão e depois o negócio não andar. Vou dar um exemplo que o catarinense conhece bem, o aeroporto de Florianópolis. Foi entregue rigorosamente dentro do prazo. Para não dizer que foi rigorosamente dentro do prazo, eles anteciparam um mês no que diz respeito à entrega. E eu tenho certeza que vocês já sentiram a diferença. Né, que vocês dormiram numa rodoviária e acordaram num equipamento de primeiro mundo. Né? Tenho certeza que o catarinense está bem satisfeito com o aeroporto que recebeu. Não vai ser diferente na concessão desse trecho da 101 Sul. Né? Porque se você pegar o vizinho, que é lá embaixo, né, a Via Sul, que pega as 4 rodovias do Rio Grande do Sul, né, a 290, a 101, a 386 e a 448, há uma satisfação muito grande da população em relação à administração que a concessionária vem fazendo já nesse início de percurso. Então, é um contrato diferente, que tem um enforcement diferente. Temos a nossa dívida com o Estado, que é resolver o problema do contorno. Então, desde que nós assumimos, nós tratamos o contorno como prioridade. Observe que hoje a gente já tem orçamento, cronograma e estamos em vias na iminência de aprovar o reequilíbrio econômico-financeiro para que o contorno seja feito. Observe que muitas coisas contribuíram para que o contorno não fosse feito. Nós tivemos empreendimentos habitacionais de municípios que invadiram o traçado do contorno. Foi necessário fazer um desvio daquilo que era previsto originalmente. Esse desvio agregou 3 túneis no contorno, etc. Mas nós resolvemos equacionar isso. E agora a gente faz o reequilíbrio econômico-financeiro, a gente resolve essa pendência, esse litígio com a concessionária, e a partir daí é obra. E a obra vai pegar fogo e nós vamos cumprir obviamente com atraso, mas esse prazo que foi estipulado com os cidadãos de Santa Catarina, e o contorno vai transformar aquela região. A gente sabe da importância do contorno e por isso que nós estamos tratando o contorno com prioridade. Agora, o que aconteceu nesses contratos antigos não vai acontecer mais, pode ter certeza. Bom, por parte da CCR, eu firmo aqui um compromisso com você, de que você vai receber lá daqui um ano após a assinatura do contrato uma rodovia completamente
dentro dos padrões de primeiro mundo. Eu te convido, inclusive, para conhecer o que foi feito lá na Via Sul. Depois a gente troca figurinha aí, eu te convido para você conhecer um pouco do que nós fizemos. E o contrato, a partir do momento da assinatura, a concessionária, em geral, ela tem 6 meses de serviços iniciais, que é quando a gente faz toda a adequação, tanto de pavimento, quanto de sinalização, os elementos de segurança. Você coloca a rodovia num padrão adequado de normas, conforto e segurança para os usuários. E a arrecadação de pedágio propriamente dita, ela está prevista após 1 ano do início da cobrança de pedágio, podendo ser, após o início da assinatura do contrato, podendo ser antecipada caso a gente tenha sucesso na construção das praças de pedágio, mas mais que isso, de que a gente consiga entregar de fato as obrigações daqueles serviços iniciais do contrato. Tem um marco de 6 meses, depois tem um marco de 12 meses. E é exatamente isso que a gente pretende fazer. Com relação à tarifa que você perguntou, o 1,97 é um valor de... Josi, me ajuda aqui. Agosto de 2019, 1,97. A moeda é de agosto de 19, a correção da tarifa é a correção pelo IPCA e tem um arredondamento, sim, sempre para os 10 centavos. Tá? Então, a tarifa sempre vai ser arredondada no 0 no final. Tá? Mais alguém? Oi, bom dia, sou a Isabela da Folha de São Paulo. Eu tenho 3 perguntas, uma para a CCR e 2 para o ministro. A primeira para a CCR, eu queria tentar entender um pouquinho mais se vocês estão mirando alguma captação de recurso extra ao longo desse ano para participar de todos os leilões. E para o ministro, as 2 perguntas pontuais. A primeira é sobre quando vocês estão planejando terminar o asfaltamento da BR-163, que foi estendida recentemente até Miritituba, mas o asfaltamento ainda não chegou nem a Santarém. E também sobre o tabelamento de frete, em que passo que estão as conversas, como que isso deve terminar. Com relação à concessionária, a resposta é bem objetiva. A CCR está bastante confortável com relação aos seus índices de alavancagem. Hoje a gente tem uma dívida consolidada de aproximadamente 2,3 vezes EBITDA, o que nos permite, sim, ir a mercado para fazer captações, para fazer frente a esses investimentos. Mas ainda assim a gente tem uma posição confortável de caixa, a gente deve estar com um caixa consolidado superior a 4 bilhões. Então, a CCR, sim, deve ir a mercado ainda esse ano para fazer frente a esse aporte de capital. Bom, com relação à BR-163, observe, né? O pessoal até disse, vocês pavimentaram 50 e poucos quilômetros esse ano. Não, na verdade, nós pavimentamos ano passado 74, porque a gente continuou fazendo a obra na direção de Santarém. E foi um dos maiores resultados em termos de produção num ano na BR-163. Por que nós focamos em Miritituba? Por uma razão óbvia. A maior parte da carga hoje vai para Miritituba, né? Porque você tem 14 milhões de toneladas instaladas em facility portuária em Miritituba. Então, os caminhões hoje param todos em Miritituba. Muito pouca coisa passa para Santarém, e o foco do ano passado, como a gente havia esclarecido desde sempre, seria concluir a pavimentação até Miritituba. Isso foi feito. E mais interessante, o reflexo, para a gente ter ideia, né? O reflexo, às vezes, da política pública é imediato. A gente terminou a pavimentação, o que aconteceu? Os portos tiveram que ajustar seus ciclos. Um caminhão que fazia 3 viagens por mês, ele hoje faz 6, 7 viagens por mês. O frete de um caminhão de 40 toneladas, que era R$ 8.700, hoje é R$ 6.500. Então, uma redução de 26% no frete. Isso imediato. Terminou a pavimentação, né, a gente já sentiu esse reflexo. E aí a relação ganha-ganha. O frete caiu, né, fica mais barato para o produtor, né, para o empreendedor, e ficou melhor para o caminhoneiro, porque apesar de ele estar ganhando menos frete, ele faz mais viagens e desgasta menos equipamento. No final das contas, a renda é maior. Então, eu acho que é um case de sucesso. Nós vamos continuar trabalhando nos 52 quilômetros que faltam até Santarém, e não só os 52 quilômetros, mas também as substituições das pontes de madeira por pontes de concreto. Então, a previsão nossa é, final desse ano, está encerrando também essa pavimentação, já tem contrato feito, tem muita coisa encaminhada, já terraplanada, só esperando, então, o final do período das chuvas para que a gente possa entrar forte na obra, como nós fizemos em 2019.
E com relação à tabela de frete, eu acho que a coisa está bem encaminhada. O Supremo chamou uma reunião de conciliação para 10 de março, então isso está hoje na gestão do Supremo Tribunal Federal. O próprio ministro Fux vai fazer a mediação. Vamos encaminhando para as últimas. Posso fazer de novo? Pois não. Tenho 2 dúvidas para o Tarcísio. Primeiro, em relação a Viracopos, que você falou que estava iniciando os estudos. Eu lembro quando ainda estava enrolado, vocês diziam que já estavam começando a estudar para ter a relicitação engatilhada. Eu queria saber se vocês já têm um cronograma ou algo da modelagem que já dá para antecipar. E também queria perguntar de Transnordestina, porque aquela retomada de obras que a CSN fez, os recursos a essa altura já devem estar para se esgotar. Queria saber como é que está a renegociação aí para continuar a obra. Obrigada. Então, vamos lá, Viracopos. A gente fez todo o processo para iniciar o estudo está pronto, nós vamos startar. Observe que a gente tem uma facilidade para fazer o estudo agora. Primeiro que nós já estudamos o aeroporto no passado, o que tinha necessidade de CAPEX já foi feito. A gente já tem a experiência da operação nesses anos, sabe o que era necessário, o que não era necessário. Então, a gente tem uma visão muito clara hoje. Então, tá fácil modelar, temos muita informação, tem muito dado e é um estudo que vai andar relativamente tranquilo. Isso é estudo para 90, 120 dias, está pronto, né? E a gente está apertando o botão agora para iniciar em função de termos acordado, né, quando fizemos a aprovação do plano de recuperação judicial, a relicitação do aeroporto. Então, acho que vai andar bem, em pouco tempo, talvez no início do ano que vem, a gente tenha o leilão de Viracopos. Com relação à segunda pergunta, que é Transnordestina, que eu estava esquecendo, eu acho que é o Alzheimer? Não. Espero que não. É o leilão, é a emoção do leilão. Transnordestina. É o seguinte, a gente tinha tentado acertar com eles ano passado uma execução de 250 milhões de reais de obra. Isso não aconteceu, o ritmo foi muito mais lento do que nós estávamos esperando. Nós tivemos aí uma realização de 100 e poucos milhões de reais no segundo semestre do ano passado. Nós temos processos de caducidade que estão em andamento. A agência já aprovou um e está na iminência de aprovar o outro. Então, de certa forma, a gente está seguindo a linha do Ministério da Infraestrutura hoje, que é intolerância com não execução de contrato. Nós não vamos permitir a não execução de contrato. E essa é a mensagem regulatória que a gente tem que passar para o mundo, que o mundo tem que perceber que o Brasil não é um país de eleitos. O Brasil é um país que se respeita contrato, que a competição acontece em igualdade de condições. E aí não existe aquilo, eu sou agressivo na hora de um leilão e lá na frente eu não consigo executar meu contrato e eu vou ter uma benesse estatal. Isso não haverá. E a gente vai ter o mesmo tratamento, vai dar o mesmo tratamento para todos os concessionários. Inadimplemento vai ser tratado com rigor. E nós criamos uma via alternativa pensando sempre na perspectiva do usuário, que foi a relicitação, né, por meio da Lei 13448. Agora, o outro caminho é a decretação de caducidade, e esses processos estão bem encaminhados, e é nessa linha que a gente está trabalhando, e nós estamos na iminência também de ver aí um julgamento por parte do TCU sobre Transnordestina, que é um julgamento bastante importante. Bom, então acho que podemos encerrar a coletiva. Agradeço de novo a presença da imprensa. Muito obrigado e tenha um ótimo dia.